Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Target Engenharia e Gerenciamento, aqui no nosso canal no YouTube. O tema agora são as fontes de recursos, tá? Outro vídeo falando sobre fontes de recursos, né? Agora mostrando para vocês o conteúdo, tá? Os temas, né? O programa da nossa consultoria, né? Sobre essa linha de conhecimento, tá? Essa disciplina, né? Que é a análise de investimentos em empreendimentos da construção civil, né, de forma a se canalizar recursos de investidores, né, para aportes, né, no empreendimento. Né, serve também essa abordagem, vou mostrar para vocês no próximo slide, ela serve também para mensurar, né, e informar o grupo societário da empresa construtora, né, quais são, né, os resultados possíveis de determinado empreendimento, né, e se esse empreendimento é viável, né, tendo em vista aí critérios como rentabilidade, retorno, prazo, né, e risco. Né, então, o processo aqui de análise que eu vou apresentar para vocês agora, ele retorna subsídios para a tomada de decisão com relação à operacionalização de determinado empreendimento, né, sob a ótica de investimento, né, da construção civil, ok? Vamos lá então. Aqui nós temos aqui uma sequência, né? A consultoria ela é prestada de forma digital, né, para gerentes financeiros, para profissionais aí alocados no setor de análise de novos negócios, né, para o próprio proprietário da empresa. Muitas empresas têm aí na figura do proprietário o principal tomador de decisão, né, a respeito, né, dos empreendimentos que irão fazer parte do portfólio da empresa, né, mas hoje em dia nós temos aí a figura de um profissional, né, novo no mercado, que é o analista de investimentos imobiliários, né, da qual eu me auto-intitulo como consultor e prestador de serviços. Tá? Eu sou um analista de investimentos imobiliários formal, né, eu atuo tanto no mercado financeiro, né, através da Trade Futura, né, prestando consultorias para pessoas que têm necessidades de alocação de recursos, necessidades e desejos, né, de alocação de recursos no mercado financeiro, sempre com busca, e a maioria deles com busca na formação, né, de uma carteira de investimentos com foco em aposentadoria privada. Né? Lá na Trade Futura nós prestamos consultoria para investimentos em renda fixa, tesouro direto, produtos de investimento bancário, produtos de investimento de renda fixa privados, né, as debêntures, né? Aí investimentos em bolsa de valores, em fundos de investimento imobiliário, fundos previdenciários, PGBL, né, e VGBL. Então eu trago lá do mercado financeiro toda uma expertise, toda uma bagagem acadêmica, né, que devidamente adaptada ao setor da construção civil, né, formatei aqui esta consultoria com foco em vender a construção civil, né, tanto para o cliente interno, né, o cliente interno são os próprios donos do capital, os próprios donos da construtora, né, quanto para clientes externos, né, que são clientes aí, investidores que, né, podem vir lá do mercado financeiro, né, aportando recursos aí em empreendimentos propostos, né, estruturados e propostos pelo empresariado da construção civil. Essa consultoria, então, ela tem esse roteiro, tá, matemática financeira, tá, aprofundamento aí em questões de cálculo, tá, de juros compostos, juros simples, amortização, né, valor do dinheiro no tempo, né, questões aí de matemática financeira pura, matemática mesmo, tá? Fluxo de caixa, tá? Como que se estrutura um fluxo de caixa e se aplica a matemática financeira nos fluxos de caixa da construção civil. Tá? Aí depois passando para a taxa de mercado, né, o chamado benchmark, quais são as taxas de remuneração aí hoje no mercado financeiro, que serve de benchmark para o setor da construção civil. Temos aí o Selic e CDI, né, e um benchmark aí um pouco menos usual, mas que serve também como parâmetro, né, que é o Ibovespa. E os demais índices lá da Bolsa de Valores, o IBRX, né, os índices setoriais de rentabilidade, índices compostos lá por cestas, né, de ações. Tá?
Com base nessas taxas de mercado, nós formamos a taxa mínima de atratividade, que engloba, né, o benchmark, né, que serve como parâmetro de custo de capital. Né, aportamos aí uma taxa de risco, né, inerentes, né, naturais aí do setor da construção civil e de qualquer atividade empreendedora, né, e uma taxa de remuneração real, né, somada aí à taxa de custo de capital, mais a rentabilidade real, né, e, né, a taxa de remuneração do risco. Nós temos então a chamada taxa mínima de atratividade aplicável, né, aos empreendimentos da construção civil. Né, a questão do dinheiro no tempo, tá, muito da matemática financeira, né, tem como base a questão do dinheiro no tempo. Tá? Quanto mais tempo de maturação o empreendimento, mais retorno deve ser exigível. Tá? O dinheiro no tempo também, né, o valor do dinheiro no tempo, né, recurso hoje, ele não tem o mesmo poder aquisitivo desse mesmo recurso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Tá? Então você aprende a mensurar, a calcular qual é o valor do dinheiro em determinado ponto no tempo lá no futuro. Tá? Muito importante esse conceito, essa compreensão, essa percepção, né, no âmbito das análises de investimentos, seja em qual segmento for, né, aqui na conceituação genérica, depois a conceituação do valor do dinheiro no tempo aplicado no âmbito dos empreendimentos da construção civil. Então, sistemas de amortização, de financiamento para eventuais empreendimentos aí que são passíveis de estruturação, de serem estruturados com financiamento direto pela construtora. Né? A questão hoje em dia aí é básica, né? A construtora deve obter mais rentabilidade sobre o seu capital, né, do que se o seu capital fosse aplicado lá no mercado financeiro. Né? Então, o sistema de amortização de financiamento, próprio, né, estruturado, chamado financiamento direto com a construtora, ele tem que remunerar o recurso da construtora de uma forma satisfatória, tá? E com menos risco, naturalmente. Né? Payback e VPL, né, são os entregáveis, né, são os resultados aí entregáveis, né, os resultados calculados, né, os resultados que saem lá no final do processo de análise de investimentos. Né? Nós temos aí, então, duas informações muitíssimo importantes, né, prévias, né, que são o payback e o VPL. Né? Como que se calcula, né, como que se mensura, como que se analisa, né, cenários, né, resultantes aí de determinados comportamentos, né, previstos aí no ciclo de produção, né, materializado numa planilha de Excel. Né, se o custo de obra aumentar, qual é o payback, né, qual é o VPL resultante, né, se o valor de venda, o VGV, sofrer aí um desconto de 10%, 15%, né, qual é o impacto no VPL e no payback, né, e aí a taxa interna de retorno, que é a ferramenta de análise mais poderosa, né, no âmbito aí das análises de investimento, que é a chamada taxa interna de retorno, aí na sua nomenclatura, né, IRR, Internal Rate of Return, né, a calculadora HP12C retorna o IRR, algumas versões do Excel também o IRR. A taxa interna de retorno é aquela taxa de rentabilidade, né, 3% ao mês, né, 10% ao ano, né, que vai ser comparada com as rentabilidades proporcionadas lá pelo mercado financeiro. Tá? A gente busca sempre um IRR que reflita, né, um retorno, né, que remunere o investidor acima da taxa mínima de atratividade. Né? Nós usamos então para descontar o fluxo de caixa a taxa mínima de atratividade e apuramos a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade, ok? Se não for, o investimento nesse empreendimento da construção civil, ele não é viável, tá bom? Outras ferramentas de avaliação de investimentos, nós temos aí uma série de outros índices, né? Temos aí o EVA, né? O Economic Value Added, né? O valor econômico agregado, né? O earned, né? O ganhado, né? Aí sobre
sob a ótica econômica, tá? Não financeira, sob econômica, e outros índices daí de caráter financeiro, né? Decorrentes lá da análise do demonstrativo de resultado do exercício estático. Tá? Ao passo de que lá no payback, VPL e taxa interna de retorno, nós utilizamos um fluxo de caixa dinâmico, né? Um movimento de dinheiro ao longo do tempo, né? Ali fazendo as diversas análises de cenários, estressamento de cenários para cima, para baixo, nas suas diversas variáveis, né? Buscando aí os impactos dessas variâncias, né, nos resultados do payback, do VPL e do IRR, né, fazendo-se então uma análise dinâmica, né? Nós também fazemos ainda, né, aqui no âmbito das outras análises, as outras ferramentas de análise, uma análise estática, né, com base então não em fluxo de caixa, mas numa demonstração de resultado do exercício estática, tá, parada no tempo. Essa DRE, demonstração de resultado do empreendimento, ela tem como base o fluxo de caixa lá do demonstrativo de resultado do exercício, né, documento obrigatório lá da contabilidade para alguns regimes jurídicos aí de empresas, né, empresas aí que têm tributação pelo lucro real em certas faixas de faturamento, né, e empresas de capital aberto. Tá, então a gente pega lá a demonstração de resultado do exercício da contabilidade e adequa, né, para informar dentro de uma realidade estática, né, parada no tempo, o resultado projetado de determinado empreendimento da construção civil. Okay? Opções aí, né, e fechamento das análises, né, aí levando-se em consideração as opções de estruturação do negócio, né, principalmente com relação ao funding, né, como que vai ser equacionado o funding, qual porcentagem vai vir de capital próprio, qual porcentagem do recurso vai ser originado pelas vendas, qual parte do recurso de produção pode vir originado por um contrato aí junto a um banco, né, via programa apoio à produção, né, a Caixa disponibiliza, outros bancos aí também têm disponibilidade aí de recursos, né, para financiamento da produção, tanto para firmar contrato com o adquirente de unidade em planta, quanto para financiar a própria construtora. Né? E temos aí então, né, estimativa do custo de capital levando-se em consideração uma estrutura de funding mais alavancada ou menos alavancada, daí uma estimativa de custo de capital considerando presença de capital vindo de investidores, né, simulando aí as diversas medidas desse capital na estrutura de custo da empresa construtora com relação a determinado empreendimento. Tá? Assim a gente fecha toda essa consultoria, tá, para que o gestor, né, que o analista de novos negócios aí da empresa construtora possa tomar uma decisão sobre qual empreendimento é mais viável em função das circunstâncias financeiras internas da própria construtora, né, e levando-se em consideração aí as diversas fontes de recursos disponíveis no mercado. Todo esse processo de análise, né, ao qual o nosso cliente terá acesso aqui durante o processo de consultoria, né, ele vai aprender todas essas técnicas, né, as planilhas são repassadas para você, cliente, contratante dessa consultoria, para que você possa, ao longo aí da sua vida operacional, né, durante a sua vida profissional ou empresarial, né, dependendo aí da posição, né, do cliente, né, para que você possa utilizar ao longo de todo o seu da sua vida aí, operacional ao longo da empresa, né, sabendo aí identificar quais são aqueles empreendimentos que retornam maior valor financeiro e econômico para você, né, dono da empresa, né, para o seu grupo de sócios, né, para o seu grupo societário e para eventuais investidores que venham aí, né, fora do ambiente societário formal, né, afirmar parcerias de investimento, né, trazendo recursos aí para seus empreendimentos, seus negócios, ok?